Você ouve nas notícias, isso domina a conversa entre certos círculos e parece que o mundo inteiro gira em torno disso. Sim, estou falando sobre petróleo e não sobre outro tipo de óleo. Então, você já se perguntou o que aconteceria se ficássemos sem este recurso crucial? Não é uma imagem bonita, confia em mim. Mas deixe-me explicar por que eu chamo de crucial em primeiro lugar. A maioria das pessoas não percebe a verdadeira importância do petróleo. Todos os anos, os Estados Unidos consomem sozinhos 7,3 bilhões de barris em produtos petrolíferos. Se você fizer as contas, isso significa cerca de 20 milhões de barris por dia. E se acredita que tudo isso é usado para abastecer seu carro e aquecer sua casa, pense novamente. Você pode se surpreender ao descobrir quantos objetos do dia a dia não existiriam se não houvesse petróleo. Por exemplo, toda vez que você sopra seu chiclete para fazer uma bola, deve agradecer por existir petróleo neste planeta. Você ouviu bem? A saborosa goma que coloca em sua boca contém petróleo. De fato, é de onde vem a maleabilidade e suavidade dela. Então, existem todos os tipos de equipamentos esportivos. Vamos ver. O petróleo é usado para fazer bolas de basquete, de futebol e de golfe, sacos de golfe, esquis, chuteiras, raquetes de tênis. Ok, eu acho que você começou a entender. E as dentaduras do seu avôzinho? Sim, variedades modernas usam certos corantes à base de carbono para pigmentação, que são produzidos com o uso de petróleo, óleos e diferentes recursos vegetais. Mas não se preocupe, os corantes são aprovados pelos órgãos de saúde e, na verdade, são semelhantes aos de alimentos que você provavelmente tem em sua cozinha agora. Bem, isso é reconfortante. Ou não. Você também passa óleo no seu rosto. Uau! Esquisito! Estou brincando. Mas se usar batom, deve saber que muitos deles contêm petróleo sob a forma de cera de parafina. Isso mantém a forma do batom e permite aplicar este produto de beleza sem problemas. Você toca violão? Então utiliza petróleo regularmente. A maioria dos tipos de cordas de guitarra e violão modernas é feita de nylon. E o nylon, por sua vez, é feito de... Repita comigo! Petróleo! Bom trabalho! E aposto que você usa pasta de dentes todos os dias também. Pelo menos 2 vezes por dia, se for caprichoso. Sim, a mesma história aqui. Os corantes que deixam sua pasta de dentes tão bonita também contêm petróleo. Perfumes e desodorantes, lentes de contato, iscas de pesca. Você está literalmente cercado por objetos comuns feitos de petróleo. Mas as coisas mais significativas produzidas com a ajuda desse óleo são carros, eletrodomésticos, móveis e roupas. Ok, você entendeu. Então, qual é mesmo a pergunta? O que aconteceria se um dia todo o petróleo do planeta acabasse? Bem, você não notaria nenhum problema no começo. Normalmente, a maioria dos países tem reservas especiais, suficientes para manter as coisas funcionando por pelo menos 2 meses. Mas imagine que este plano B falhou e as pessoas não tiveram acesso a essas reservas de petróleo. Quanto tempo poderíamos aguentar? Você pode seguramente assumir que a partir do primeiro dia, os preços do petróleo e do gás literalmente disparariam. Lá vão eles! As pessoas estariam dispostas a pagar qualquer quantia para encher o tanque de seus veículos com as últimas gotas restantes de gasolina. Depois de várias semanas, se não dias, todo o transporte privado deixaria de funcionar. As pessoas que normalmente se deslocam por longas distâncias teriam problemas para chegar ao trabalho. O transporte público, como trens, ônibus e aviões, também seria interrompido. Como resultado, milhões de pessoas perderiam seus empregos e muitas empresas teriam que procurar novos funcionários. Infelizmente, elas provavelmente não conseguiriam encontrar especialistas altamente qualificados em um prazo tão curto. Serviços de emergência continuariam funcionando por algum tempo, mas logo eles também começariam a falhar. Uma das piores coisas sobre a ausência de petróleo seriam os riscos para a saúde de muitos pacientes hospitalizados. A verdade é que a medicina depende do petróleo, provavelmente um pouco demais hoje em dia. Itens indispensáveis como seringas, luvas, embalagens estéreis, bem como equipamentos de alta tecnologia,
como aparelhos de ressonância magnética, computadores e tomógrafos, são todos produzidos com petróleo. Além disso, como você lembra, não há transporte para que os fabricantes possam fornecer os medicamentos necessários às farmácias. Outro problema grave estaria ligado ao suprimento de alimentos, especialmente nas grandes cidades. A maioria deles vem das áreas rurais. E veja o que aconteceria. Não haveria transporte para buscar os alimentos nos locais de produção e levá-los aos mercados. É por isso que muitos moradores da cidade se mudariam para o campo na tentativa de cultivar seus próprios alimentos. Ufa, mesmo que eu tentasse, eu não sei se conseguiria fazer isso. Você acha que poderia cultivar sua própria comida e se sustentar? Deixe-me saber abaixo. De qualquer forma, depois desse período inicial, a situação provavelmente se acalmaria e as pessoas começariam a se adaptar. Mas, por melhor que elas trabalhem juntas, a vida não seria mais a mesma. Não haveria tanta variedade de alimentos quanto temos agora. Você teria que viver sem chocolate, pizza e outras bênçãos da civilização. Mas, ei, você pode finalmente perder um pouco de peso que sobrou do inverno do ano passado. Nas regiões do norte, as pessoas começariam a derrubar florestas para obter alguma fonte de energia e não congelar no inverno. Isso levaria a um desmatamento severo e o planeta sofreria tanto quanto seu povo. Credo, desgraça e melancolia por toda parte. Mas vamos falar sobre o lado positivo disso, porque isso é o que fazemos aqui. O petróleo é uma fonte séria de poluição. E só nos Estados Unidos, mais de 34 milhões de litros vazaram de oleodutos desde 2010. E se você considerar o fato de que esse número significa 1.300 derramamentos, é fácil calcular que o problema ocorre quase todos os dias. Este petróleo derramado polui terras agrícolas, contamina a água e prejudica gravemente o meio ambiente e a vida selvagem. Além disso, quando as pessoas produzem energia a partir do petróleo, o processo elimina dióxido de enxofre e monóxido de carbono. Esses gases são perigosos para a saúde, especialmente em grandes doses regulares. Assim como a ausência de petróleo, você e o meio ambiente provavelmente se tornariam um pouco mais saudáveis. Isso dependendo do tipo de energia alternativa que as pessoas escolhessem. Vamos dar uma olhada nas nossas opções. Uma das opções é a energia nuclear. Na verdade, reatores de energia nuclear já são bastante comuns em muitos países. Por exemplo, existem atualmente 98 deles nos Estados Unidos, e essas usinas produzem 20% da eletricidade do país. Outras nações confiam ainda mais na energia nuclear. A França, por exemplo, gera 80% de sua eletricidade com a ajuda da energia nuclear. Por um lado, a própria ideia de uma central nuclear faz com que as pessoas se preocupem com sua segurança. Por outro, porém, a energia nuclear é muito mais barata e mais eficiente do que outras fontes, como a eólica, a hidrelétrica e a solar. Além disso, de acordo com a NASA, a energia nuclear é uma das menos prejudiciais ao meio ambiente. Há também a energia eólica e a solar. Os defensores do uso dessas alternativas têm certeza de que não tem nenhum efeito adverso no meio ambiente. Infelizmente, eles não estão 100% certos. Segundo o Institute for Energy Research, as usinas modernas de energia eólica e solar não podem funcionar sem um backup constante. Ele entra em ação quando o sol é coberto por nuvens ou o vento não é suficientemente forte. Essas fontes de energia de backup incluem, digamos, eletricidade proveniente da usina a carvão mais próxima. De qualquer forma, mesmo que todo o petróleo acabasse um dia, o mundo não chegaria a um ponto insuportável. As pessoas definitivamente descobririam alguma maneira de lidar com esse problema, encontrando e desenvolvendo novas fontes de energia, ou simplesmente mudando seu estilo de vida. Isso é o que a raça humana tem de melhor. Podemos nos adaptar a quase tudo, mas uma coisa é certa: nada permaneceria igual, e o mundo seria um lugar completamente diferente. Então, você acha que ficar sem petróleo causaria um desastre global? Deixe sua opinião nos comentários. Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e clique em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.